Olá, tudo bom? Boa tarde, pessoal. Essa aqui é a abertura do palco do New Horizons aqui em Goiás. Eu vou chamar agora o Renato de Castro para falar um pouco mais com vocês, diretamente da Itália. E aí, Renato, você está me ouvindo? Estou te ouvindo sim, Letícia, tudo bom? Já está me ouvindo? Sim, sim. Ah, legal. Super responsabilidade, abrir o palco, né? A gente tá todo mundo aqui. Agora eu tenho 50 celulares, 30 câmeras, tudo aqui pronto para gente começar. Vai ser um prazer estar com vocês. Eu estou direto da Itália e vai ser um prazer estar discutindo com vocês agora nesses próximos 50 minutos aqui um pouquinho da nossa experiência. Ai, que ótimo. Conta pra gente, então, do que você vai falar hoje. Então, eu estou aqui a 5 quilômetros do epicentro da crise do coronavírus aqui na Itália, né? Então, desde o início, desde fevereiro, eu estou atuando em algumas forças-tarefas aqui para o governo italiano. Então, eu vou discutir um pouquinho com vocês hoje como é que foi essa experiência e, principalmente, baseado nessa experiência, quais são as expectativas que a gente tem agora para esse mundo pós-Covid-19. Né? Então a gente vê algumas coisas, algumas tendências foram aceleradas. Eu já venho trabalhando com cidades inteligentes há bastante tempo, então eu vou discutir com vocês, acho que vai ser bem legal. Ai, que bom. Então, agora eu vou deixar o espaço para você. Pessoal, aproveitem muito o Renato, tirem dúvida aqui no chat e até já já. Então, legal. Obrigado, Letícia. Pessoal, de novo, super prazer estar com vocês aqui hoje, nesse dia. Eu vou começar aqui já minha contagem regressiva. Eu quero deixar também um espaço para vocês fazerem perguntas, para a gente discutir. Eu tenho acompanhado de perto todo esse problema que vocês estão vivendo agora aí no Brasil com o coronavírus. Eu já venho fazendo lives e discutindo sobre isso desde quando começou aqui para gente na Itália. Eu já estou há quase 16 anos fora do Brasil, mas todo mês eu vou no Brasil aí, ou ia no Brasil aí, e trabalho com cidades inteligentes, com projetos de cidade inteligente. Estou aqui hoje representando o nosso Tilt, né, que é o canal de tecnologia do UOL. Eu tenho um blog lá chamado Cidades Mais Inteligentes, e todo esse processo foi também relatado lá no blog, com textos, com lives. Eu estou bem ativo já desde há 2 anos no blog, mas desde que começou esse problema. Então, a gente vai começar, eu vou compartilhar com vocês a minha tela, quero mostrar um pouquinho para vocês como é que a gente vê principalmente as três principais tendências que, na verdade, não são novas, já vinham acontecendo, mas como essa pandemia, como esse problema tem, de certa forma, acelerado essas tendências e como é que a gente vê o mundo daqui para frente. E vou discutir um pouquinho com vocês também o que nós fizemos aqui de forma simples. Foi muito legal. Eu já venho atuando já há bastante tempo em projetos, Nações Unidas, Comissão Europeia, aí no Brasil, acompanhando toda essa evolução dos planos diretores de cidades inteligentes, mas acho que foi pela primeira vez agora eu tive a oportunidade de desenvolver um projeto aqui na Itália como cidadão. Então, todo esse projeto nasce e principalmente foi motivado com o meu chapéu de cidadão e não como especialista em cidades inteligentes ou representante de algum órgão governativo. Então, vamos lá, eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Vocês me dizem, eu estou acompanhando também pelo YouTube para ver as perguntas e para ver se está dando tudo certo. Então vamos lá, eu vou compartilhar minha tela. Agora vou aqui para o PowerPoint. E se tiver algum problema ou na minha tela ou na minha voz, é só vocês me falarem no YouTube. Deixa eu só esperar. Deixa eu esperar para ver o que vocês estão vendo aí pelo YouTube, que eu também estou com o meu YouTube aqui aberto, e já começo. Deixa eu só ver, ainda está com esse delay aí, eu não consigo ver ainda no YouTube. Se tá... Letícia, se você conseguir entrar com voz aí, só para me dizer que está ok. Tudo bom? É exatamente essa tela que está aparecendo. Conseguindo ver a minha tela cheia e não a minha tela de apresentação. Eu já parto. Pronto, agora está
entrando aqui no meu YouTube, eu acho que eu vou conseguir Pronto, ver. o YouTube Um, tem dois, esse delay três de e... alguns minutinhos. Bacana, tá vendo? Já pode colocar em tela cheia, que daqui a pouco eles assistem. Eu já acabei de ver agora. É a tela errada. Deixa eu só fazer um mirror. Tá certo. Legal, eu acho que agora vai para a tela normal. Bem, então vamos lá, pessoal. A ideia é discutir com vocês exatamente o que a gente está chamando aqui desse mundo pós-Covid-19. E esse mundo, na verdade, e o que muita gente chama de novo normal. Na verdade, é uma aceleração de uma tendência que já estava acontecendo. Eu acho que dentro dessa expectativa e dentro desse novo contexto do mundo, a primeira grande tendência que a gente enxerga e que agora vai ficar cada vez mais forte é essa dicotomia entre globalização e localização. Poucas vezes eu vi esse termo localização utilizado dentro de uma lógica de grandes mercados, uma lógica mundial. A gente sempre fala muito fazer um direcionamento muito mais para o mercado local, e isso são estratégias que as grandes empresas já vêm utilizando já há bastante tempo. O que a gente começa a ver agora é esse termo localização sendo mais geopolítico. Então, eu tenho uma formação em globalização, eu fui morar em 89, eu saí pela primeira vez do Brasil, fui fazer um mestrado na Alemanha, exatamente em estratégias de globalização. Eu acompanhei todo esse processo evolutivo num auge dentro de uma lógica que era uma lógica mundial. A gente começou a tentar acomodar esse conceito de globalização e a gente começou a ver já, principalmente nos últimos 5 anos, uma tendência maior aos países e até algumas regiões a discutirem um pouco, a questionarem esse conceito de globalização e principalmente a forma capitalista que a gente estava fazendo, né? Então, por exemplo, a concentração toda da produção em um só país, a gente viu esse caminho para a China, essa concentração na China e diversos outros aspectos políticos locais. Eu tive a grata satisfação de morar na Espanha, em Barcelona, durante 2 anos, e eu estava em Barcelona quando aconteceu todo aquele processo de tentativa. A Catalunha já vem nesse processo de tentativa de independência há bastante tempo, mas o Independência ou Morte, lá, o grito de independência, aconteceu um movimento, um dos primeiros mundiais, assim, de chegar às vias de fato, e aconteceu no que aconteceu, mas a gente vê essa tendência. Eu não acredito que a gente vai chegar nesse radicalismo de regiões se separarem politicamente de países, mas a gente vai ver cada vez mais a força e essa orientação a você ter uma economia mais localizada. Isso vai ser muito importante. E isso não vai ser localizado tanto em relação a países, mas muito mais em relação a regiões e em relação às cidades. E a gente vai falar um pouquinho mais à frente de como é que a gente viu isso acontecendo agora aqui na Itália. A segunda grande tendência que eu acho que não vai mudar e vai continuar nesse processo de aceleração, mas de repente vai mudar um pouco o foco, é a quarta revolução industrial. Então, a gente já estava vivendo essa nova revolução industrial, né? A história da civilização humana, ela pode ser dividida pelas grandes revoluções. A primeira revolução lá, quando a gente fez a revolução agrícola, quando o homem começou a entender que ele conseguiria manipular a natureza, e ele não precisava mais ser nômade para poder correr atrás do alimento, e ele podia se fixar, e aí essa revolução acontece, e é exatamente essa revolução que vai dar origem, vai possibilitar o homem a se tornar um ser mais sociável e realmente viver em sociedade fixa, e aí nascem as cidades, e a gente evolui, e dizem que essa revolução, depois comparada com a revolução industrial,
industrial, que a gente começou a mecanizar, a gente trouxe a máquina a vapor para dentro do processo. Depois a revolução digital, e essa quarta revolução agora, que é a revolução digital num outro aspecto já, e aí trazendo novos componentes de tecnologia. O que eu tenho acompanhado eu tive o prazer de fazer alguns grandes eventos de tecnologia pelo mundo. O último foi o evento do MIT aqui na Europa, na França, e a gente sempre viu um grande glamour nas tecnologias de ponta, que eram tecnologias que não necessariamente estavam diretamente relacionadas ao nosso dia a dia. Então, internet via microsatélite rodeando a Terra, SpaceX levando o homem para a Lua e levando o homem para Marte, já com missões tripuladas com civis, né, com pessoas normais. Depois, veículos autônomos de quinta geração que pegam você em casa e levam você para qualquer lugar, ou drones automatizados também, autônomos, recebendo muito aporte de capital, mas que eram tecnologias de ponta que estavam longe da realidade do nosso dia a dia. O que a gente começa a ver agora, e foi esse boom que nós tivemos nos últimos, considerando, né, o início da pandemia na China, nos últimos 6 meses, é o investimento em tecnologias, em empresas que entreguem tecnologias do dia a dia. Eu pego um exemplo para vocês, o Zoom, né, um dos grandes ícones desse momento nosso de pandemia e de lockdown. O Zoom teve uma aceleração, um crescimento e um super investimento nos últimos 6 meses, e em contrapartida, e foi uma consequência do lockdown, mas em contrapartida, por outro lado, as companhias aéreas, empresas enormes, super tradicionais, tiveram muitas perdas em função do impacto no setor turístico e de viagens que esse lockdown teve, que a pandemia causou. Moral da história, há 20 dias atrás, 25 dias atrás, saiu a nova classificação da valorização das empresas, e o Zoom sozinho hoje vale mais do que as 7, Lufthansa, KLM, British, American, Delta, as 7 maiores juntas, com todo o patrimônio físico que eles têm, aeronaves e sedes, valem menos do que a Zoom sozinha. A gente já tinha visto isso, por exemplo, entre Netflix e Disney. A Disney, com todos os parques temáticos e tudo que ela tinha ao redor do mundo, já valia menos do que a Netflix ano passado, né? Então, a gente pega exatamente o que nós esperamos da televisão e que não temos, que é o controle do streaming, e de você ver o que você quiser, na hora que você quiser, como você quiser. Você imagina o novo passo, o novo patamar que o streaming vai ter agora em função disso. Nós estamos numa Campus Party, um dos maiores eventos do mundo, que está acontecendo hoje em 25 países, ao meio do Nathan Heistal, que está fazendo a palestra dele agora, também nesse exato momento, em outro Campus Party, e tudo isso está acontecendo em streaming e online. Então é isso que a gente acredita. Essa na vida das pessoas, e essas vão ser as empresas que vão crescer muito rápido, que vão receber muito investimento. E a terceira tendência era uma tendência que dentro da nossa área de desenvolvimento urbano, de planejamento urbano, de cidades inteligentes, a gente já vinha vindo acontecendo, caramba, às vezes me falta português, é que nós entramos já numa nova era das chamadas cidades-estado. Nós já tínhamos passado nisso, principalmente aqui na Europa, né? Eu moro numa região, numa província ou numa região italiana chamada Vêneto, que a capital é Veneza, e Veneza foi no passado uma cidade-estado,
da existência da própria Itália, mas era uma cidade que tinha uma importância de país, de Estado no mundo. O mundo foi dividido dessa forma e agora a gente vai começar a ver, inclusive em função daquela localização que a gente já discutiu na primeira tendência, a gente vai ver cada vez mais forte. Vou dar um exemplo para vocês. Também aconteceu de forma ilustrativa, hipotética e principalmente de posicionamento, mas quando a Inglaterra votou, na verdade o Reino Unido votou e conseguiu aprovar o Brexit em eleição, Londres, no dia que saiu o resultado, Londres colocou na rua 2 listas de assinatura. A primeira era contra o Brexit, então uma lista de Londres, dos cidadãos de Londres contra o Brexit, e aí muita gente assinou, e outra era uma lista determinando ou reforçando o interesse de Londres de se manter como unidade política, ou seja, como cidade dentro da União Europeia. Caramba, isso é quase uma cidade-estado. Você imagina, foi quase um pedido de independência de Londres ao Reino Unido, e óbvio, de novo, de forma muito figurativa, de forma muito ilustrativa, mas mostrando que Londres, como cidade, tem ou se identifica como uma potência política. E a gente vai ver isso acontecendo cada vez mais. E a gente já via isso, Nova Delhi e Mumbai na Índia, Beijing e Xangai na China, Barcelona, Madrid, Rio de Janeiro e São Paulo. O que a gente vai começar a ver agora, o que muda nesse contexto de pós-Covid e em função que fazer, a tecnologia igualou as cidades. E mais, cidades que estavam super bem posicionadas no ranking de cidades inteligentes, ou seja, cidades que já têm muita tecnologia aplicada, como Nova York, foram cidades que sofreram muito, ou Barcelona, com esse processo da pandemia e que tiveram níveis altíssimos de contaminação. A gente está vendo isso em São Paulo, está vendo isso no Rio de Janeiro, está vendo isso ao redor do mundo. Ou seja, cidades que já eram consideradas cidades inteligentes, que tinham a tecnologia como base desse processo, acabavam não tendo resiliência. A gente vai, nesse mundo novo de cidades e estados, a nova era das cidades, a gente vai ver cidades que vão se destacar independente do seu tamanho, mas muito mais pela sua capacidade de se superar e de ultrapassar e de sobreviver às grandes mudanças. Resiliência. Resiliência vai ser uma palavra muito importante daqui para frente e a gente começa a acreditar que cidades pequenas vão começar a se destacar no contexto mundial. Então, eu vou falar para vocês bem rápido de um projeto que nós fizemos aqui na Itália. Eu estou numa cidade de 5 mil habitantes. Nós ganhamos um protagonismo nacional aqui por causa desse projeto. Essa deu origem a essa teoria que eu estou apresentando, que é economia quilômetro 4.0, mas nasce numa cidade de 5 mil habitantes. Então, tudo isso trazendo tudo isso para dentro desse novo contexto de um mundo ou de um novo normal, a gente tem um grande paradigma agora. A gente vai ter uma economia e um mindset super local, mas potencializado por uma hipertecnologia. Só que essa hipertecnologia, como eu falei, ela vai fazer parte da nossa vida e ela vai ter sentido na nossa vida. Esse é o novo paradigma que a gente acredita aqui. E aí, dentro da construção desse projeto aqui da Itália, a gente resgatou um conceito muito forte, que foi muito forte aqui na Europa, principalmente nos países meridionais aqui e mediterrâneos aqui da Europa, que é o conceito de quilômetro zero. O que é o quilômetro zero? É a valorização do local, a valorização do que é o DNA, a valorização do que é as raízes, a origem. E isso nasce, foi incorporado dentro da economia aqui na Itália, principalmente no setor de gastronomia, no setor de restauração, de restaurantes, de hotéis, mas agora a gente acredita que esse quilômetro zero vai voltar a ser o novo aqui da economia, e a gente traz isso agora dentro desse novo paradigma com a tecnologia e nasce o conceito economia quilômetro 4.0. Quilômetro zero desse super local que a gente já viu e 4.0 da revolução, da quarta revolução industrial que a gente está vivendo agora. E aí
tudo isso nasce numa nova realidade que já não importa mais se eu estou em Bastide de Rovolon, aqui na Itália, eu tenho acesso à tecnologia, ou se eu estou em Nova York, ou em Paris, ou em Londres, eu vou ter acesso às mesmas tecnologias de ponta. E mais, isso já era uma teoria que a gente já vinha desenvolvendo há bastante tempo, chamada a Cidade Startup. Eu lancei um livro no Brasil no final do ano passado, exatamente com esse nome, a Cidade Startup, e ali a gente já colocava alguns conceitos de como a gente via essa tendência das cidades e que as cidades tinham que mudar um pouco a perspectiva da gestão pública. A gente colocava 4 fundamentos da cidade startup. O primeiro, manter o DNA da cidade. Olha, a gente encontra isso nesse super local, a gente encontra isso no quilômetro 4.0. Segundo, keep it simple, simplicidade, não pense em projetos mastodônticos que vão, né? Eu quando dou consultoria para cidades, eu vou lá falar com o prefeito, muitas vezes ele vem lá com o plano diretor da cidade para os próximos 100 anos, o cara gastou milhões de reais para fazer um plano diretor que ele não tem dinheiro para colocar em prática e que provavelmente daqui a 2, 3 anos já vai estar desatualizado. Keep it simple, encontre soluções para aqueles problemas que são do dia a dia do cidadão. Terceiro e muito importante, e agora entra a tecnologia de ponta, busque parceiros. A parceria já era dentro do conceito de cidade startup, e é o conceito das startups, né? A gestão da startup é baseada em parceria. Para as cidades é a mesma coisa. E agora nasce, nesse novo contexto das cidades-estados, a grande possibilidade, existe muito mais possibilidade de eu conseguir uma parceria real para uma cidade de 5 mil habitantes do que para uma cidade como São Paulo ou Nova York. Por que isso? Porque o mundo é feito de cidades de 5 mil habitantes. O Brasil é feito de cidades de 30 mil habitantes, não de Rios e São Paulo. Ou seja, se uma empresa privada ela encontra, através de uma parceria, um produto, uma solução para uma cidade pequena, ela vai ter um mercado enorme para vender essa solução. Se em vez disso ela vai fazer projetos pilotos em grandes cidades, existem 30 megalópolis no mundo e todos os grandes fornecedores querem exatamente entrar nesses mercados. Então isso muda, a tecnologia de ponta ela vai potencializar agora exatamente o crescimento dessas cidades menores. E aí, vou passar agora bem rápido para vocês, principalmente os 3 pontos que nós discutimos aqui e implementamos aqui na Itália, no quilômetro 4.0. Já existe lá no meu blog do Tilt, vocês vão encontrar, inclusive, um white paper sobre isso. Eu escrevi bem detalhado, a gente fez questão de colocar, assim, super simples, essa receita de bolo que nós fizemos aqui na Itália, que funcionou muito bem numa cidade pequena, exatamente para poder, de forma democrática, pulverizar isso pelo mundo e tentar ajudar outras cidades. Então, primeira coisa que foi muito importante para a gente aqui foi criar uma plataforma de engajamento comunitário. Nós chamamos de Smart School Veneto porque a primeira Task Force que eu participei foi exatamente a Task Force de educação, o mesmo problema que o Brasil está sofrendo agora, primeiro, das escolas estarem fechadas e depois das crianças não terem acesso à educação, porque elas estavam em casa, a gente sofreu aqui, e eu me lembro que já no iniciozinho do lockdown, né, o lockdown pra gente começou mais cedo aqui, porque eu estou na chamada zona vermelha aqui da Itália, né, 5 quilômetros do epicentro, e quando eu voltei, eu tinha feito uma viagem, e quando eu voltei no dia 27 de fevereiro, as crianças já estavam fora, inclusive as minhas, já estavam fora da escola, e a escola não tinha previsão de voltar, e aí eu já me coloquei como voluntário, liguei pro reitor do grupo escolar que nós temos, escola pública, eu estou falando, né? Então, a nossa escola são 7 escolas dentro do mesmo instituto, né, em 2 cidades diferentes, e liguei e ofereci para ele, cara, vamos fazer alguma coisa, vamos botar essa galera para pelo menos para os alunos não sentirem que eles estão de férias. Não é férias, é uma crise, e eles precisam manter, né, o mínimo de atividade escolar, não no início, não tão para passar o conteúdo, mas principalmente para manter o contato físico, ainda que digital, com os professores. E de maneira muito rápida a gente conseguiu colocar em prática essa ideia, e a primeira coisa que veio, né, quais são as ferramentas que a gente tem? A gente não tinha dinheiro para fazer nada, foi tudo gratuito, estava como voluntário. Quais são as ferramentas que a gente tem na mão
para fazer isso. Então, a gente tinha o Facebook com uma certa rejeição de maneira geral aqui na Itália, mas todo mundo faz parte, todo mundo, a Itália tem uma preocupação, principalmente a Itália, uma preocupação muito grande com a privacidade e das crianças, mas então qual foi a ideia? Vamos criar um canal YouTube, uma página YouTube, vamos trazer os professores para fazerem aula ao vivo, a gente pega as 7 escolas, concentra tudo numa escola só e vamos fazer aula ao vivo direto da escola. E foi muito bacana, porque nós trouxemos parceiros para dentro do projeto, a empresa que veio com a parceria para colocar a internet lá de alta velocidade, já tinha colocado numa outra escola, porque o empresário é também pai de um aluno, ele tinha oferecido gratuitamente para a escola do filho dele, e foi um processo que demorou 3 meses para a escola pública conseguir receber uma doação de internet gratuita. Olha que loucura. E eu tenho certeza que a burocracia no Brasil vai pelo mesmo caminho. Moral da história, em função da crise, e eu sempre coloquei isso muito forte pro pessoal, a gente tem que usar a crise, tem que usar esse problema para deixar um legado real para as nossas, naquele momento, para a nossa escola, para a nossa cidade. Eu me lembro que a gente estava para começar numa quarta-feira, na terça-feira a gente reunido, a gente decidiu não fazer naquela escola que tinha internet rápida, fazer numa escola aqui mais vizinho, aonde estava o headquarter do Task Force, e às 5 horas da tarde a gente começou com um processo de instalação de uma internet gratuita, a mesma internet nessa escola, conseguimos com o prefeito, pegamos a chave da escola, uma loucura. Às 8 horas da noite já estava a internet funcionando. Um processo que demorou 3 meses durante um período normal. A gente conseguiu fazer em 3 dias, numa decisão tomada no mesmo dia. E aí a gente foi para a sala de aula, né? Botamos os professores conectados, muitos professores super nervosos, alguns sem conta no Facebook, outros super nervosos porque não entendiam da tecnologia e não entendiam essa dinâmica, né? Ele passa ele tinha aquele mundinho dele, que é a sala de aula que ele manda e ninguém tá vendo o que ele faz. E aí sempre fica a palavra do professor contra a palavra do aluno, para ir para dentro da casa do aluno, onde os pais dos alunos vão estar assistindo ele, e ele não vai ver quem está assistindo ele. Foi uma quebra de paradigma muito grande, mas a gente foi muito rápido, foi muito bacana. E um dia depois que a gente foi para lá, a gente entrou em lockdown absoluto, que não podia mais sair de casa. E aí a gente teve que mudar toda a estrutura para dentro de sala. E isso mostra um pouquinho de como é que a gente vê a gestão das cidades daqui para frente, né? Lembra da cidade startup? A cidade tem que tomar decisão rápida. A cidade não pode ter mais burocracia. Tem que ser... Então, a cada dia a gente sentava, às 6 horas da noite, a gente assistia a televisão para ver o que o nosso primeiro-ministro ia falar, que ia acontecer, e às 9 horas da manhã, no dia seguinte, a gente estava com uma nova estratégia aqui para a cidade. Foi muito bacana, nós criamos vários canais dentro do Facebook, né? Nós playlists, tudo foi trabalhado em cima de vídeo, porque as crianças já têm muito acesso a vídeo, já estão acostumadas a usar. A gente usou um slogan muito legal, que era: o professor passa a ser o influencer, o influenciador da criança. Isso foi muito bacana. Criamos um vídeo de aulas de inglês, tudo com voluntários. Criamos um vídeo, um canal de vídeo para psicologia. Fizemos parceria com instituto de psicologia, uma clínica de psicologia, e aí, uma vez por semana, um videozinho bem curto, 5, 10 minutos, uma pílulazinha de psicologia falando sobre lockdown e discutindo com as pessoas, tudo isso dentro de uma só página comunitária. Fizemos uma também de cozinha gourmet, então para as pessoas, todo final de semana, uma família era convidada a cozinhar, principalmente famílias de outras nacionalidades, ou de outras etnias, ou de outras culturas, porque aí foi bacana que a gente criou te mostrou que existe esse caldeirão cultural aqui numa cidade de 5 mil habitantes, que é extremamente tradicional. Então nós fizemos comida chinesa, fizemos comida romena, fizemos comida brasileira, foi muito legal, em dialeto vêneto. Então a gente foi com a cidade que nós temos, cidade irmã, aí no Brasil, Cotiporã. Eles fizeram uma receita, cozinha da Eritreia, foi muito legal. E por último, nós criamos o canal, né, a playlist do Quilômetro Zero, da nossa plataforma Quilômetro Zero, para que os empresários pudessem também criar esse canal de comunicação. Muitos deles até tinham ou conta pessoal, ou até mesmo uma conta
página no Facebook, mas essa página ele usava de forma muito de metodologia para fazer isso. E aí a gente percebeu que tanto os professores quanto os empresários e até mesmo a população precisava de uma alfabetização digital. Então a gente abriu um segundo projeto chamado Rovalon Digital Academy. Foi uma academia onde nós contratamos um youtuber e esse youtuber fez aulas básicas, né, também aulas super rápidas de como usar, de como criar um perfil Facebook, até usar o Facebook para a empresa, ou como criar um perfil Instagram e usar esse Instagram para a empresa, WhatsApp profissional. A gente fez exatamente esse processo de alfabetização. E, para terminar, nós criamos o que nós chamamos de Marketplace Quilômetro Zero, aquele empresário que começou a ficar um pouco mais profissional, vamos dizer assim, ou pelo menos um pouco mais próximo das redes sociais. A gente criou uma vitrine da cidade para que eles pudessem colocar a promoção, e aí foi a chamada mais forte desse conceito de economia quilômetro 4.0, que é vizinho que ajuda vizinho. Eu, como vizinho, eu sou empresário, mas eu também sou consumidor. Então a gente chamou todos os empresários, cara, ajuda o teu vizinho com um preço melhor, porque ele está passando por uma crise e ele precisa dessa ajuda. E chamamos os vizinhos consumidores, não vá comprar ou não compre de uma outra cidade ou de um supermercado maior, compre do seu supermercado, do nosso supermercado da nossa cidade ou da nossa padaria, porque ele está precisando da sua ajuda agora. Isso funcionou muito bem, nós tivemos um super engajamento. O vídeo que nós fizemos de lançamento dessa campanha. Opa, deixa eu ver, passou direto aqui. O vídeo que nós fizemos de lançamento dessa campanha teve mais de 40 mil visualizações, em 2 meses de plataforma. Nós tivemos 350 mil visualizações dentro desse processo de criação de conteúdo e, de novo, nós estamos numa cidade de somente 5 mil habitantes. Nós tivemos gente assistindo, comunidades italianas assistindo os nossos vídeos da Argentina, do sul do Brasil, de Barcelona, além, óbvio, dos nossos vizinhos, que nós todos nos conhecemos por nome e sobrenome aqui. Então, o que muda nesse novo mundo, nós sim voltaremos ao novo normal, ou melhor, ao normal, e esse novo normal, o que muda não é a tecnologia que está por trás desse novo normal, é a velocidade de mudança da realidade. Isso já vinha acontecendo, isso vai se tornar cada vez mais. Então, empresas, governos, pessoas, escolas que querem se tornar mais resilientes nesse processo, precisam entender que a tomada de decisão e, principalmente, a mudança, o ajuste do rumo da sua vida, da sua empresa, da sua escola ou da sua cidade, hoje tem que ser tomada muito mais rápido do que a gente fazia. Você precisa começar a viver a sua vida nesse novo normal, como se você fosse uma startup. E aí você toma decisões conforme a mudança do vento praticamente em tempo real. Bem, pessoal, essa era mais ou menos o que eu queria falar para vocês aqui na nossa discussão. Eu deixei 15 minutos exatamente para a gente poder bater um papo agora aqui com vocês. Eu vou parar aqui a minha apresentação. Deixa eu só encontrar aqui onde é que eu estou. Eu vou parar, porque não consigo parar aqui. Está na minha segunda tela. Pronto, parei. E agora eu estou aqui à disposição para perguntas. Eu vou ver se eu consigo, vou botar meu óculos aqui, porque a idade está chegando para todo mundo. Vou ver se eu consigo ver se já tem, dar um alô para a galera também. Tem uma galera enorme aqui assistindo a gente. Então, Gustavo Zani, legal, cara, boa tarde, seja super bem-vindo, está desde o início com a gente. O Gleison da Silva também está com a gente aqui desde o início. Letícia, super bem-vinda. Samira, bem-vinda. Vamos lá. Bem, Leandro, pensei que fosse uma pergunta, mas veio o grupo chamando a galera para o grupo dos campuseiros. Cláudia, pessoal, está aberto para pergunta. Se alguém tiver pergunta, lembrando que a gente vai ter uma longa caminhada de 2 dias de evento, vai ser muito bacana. O legal é ficar trocando realmente ideia. Vocês que estão no olho do furacão aí da pandemia no Brasil, eu estou à disposição de todo mundo. Vamos trocar. Quer levar, independente do teu papel como
como campuseiro, como tecnólogo, né? Como pensador de tecnologia, como é que você pode fazer hoje como cidadão para ajudar a tua cidade? Comece a pensar, crie um projeto, saia na frente, troque ideias. Tá? De novo, eu estou aqui aberto, podem me adicionar no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, onde vocês quiserem, vamos trocar ideia, porque o momento é esse. Eu acho que a gente vai construir, a gente não está fazendo cidades mais inteligentes. É a sociedade que está evoluindo para uma sociedade mais inteligente. Então, a gente só vai conseguir fazer esse próximo passo e só vai ter sentido tecnologia na vida da gente se a gente realmente trouxer isso para um patamar mais alto, onde a sociedade organizada ela passa a ser um stakeholder, um ator eficiente, presente na vida das cidades. Deixa eu ver se já tem alguma pergunta por aqui. Vamos lá. Bem, legal, pessoal. O pessoal está perguntando, se querem ver mais alguma informação. Eu estou aqui à disposição. Eu até dei uma acelerada, porque eu não estava vendo como é que estavam as perguntas, mas a ideia aqui é a gente bater. Reginaldo, seja super bem-vindo. Pablini, legal. Caixa Econômica Federal de Brasília. Oi, Renato, tudo bom? Eu estava ouvindo também, estava pensando aqui, como é que você pensa nessas inovações que vão ocorrer, principalmente nessa parte mais pública, assim? Eu vim acompanhando bem de perto o que está acontecendo vamos dizer assim, na área pública do Brasil, porque tem vários projetos muito legais aí no Brasil agora, principalmente relacionados à tecnologia e à inovação. O que está acontecendo hoje no Brasil, e que eu acho que é um caminho que vai ser uma tendência, as cidades estão começando a votar a chamada Lei da Inovação. Então, a Lei da Inovação permite que as cidades comprem tecnologia de uma forma diferente de simplesmente uma licitação. E o que acontece muitas vezes é que uma tecnologia nova chega e a cidade não consegue adquirir essa tecnologia porque não existe concorrência. E a lei da licitação pede que tem que ter concorrência nesse processo. E muitas vezes, eu acho que esse é um tema também que está super forte no mundo e que eu acho que no Brasil tem que virar uma realidade, a cidade tem que ser vista como uma plataforma. Não necessariamente o imposto do cidadão precisa pagar por melhorias públicas. Eu acho que se você se você traz esse conceito de X as a Service, né, tudo como serviço para dentro da cidade, você não precisa necessariamente ter uma contratação. Você consegue fazer uma concessão de uma atividade que deveria ser do poder público e o uso a oferta desse serviço gera recursos para pagar o serviço e mais, ainda gera recursos para a própria cidade. Então, acho que a gente tem que mudar um pouquinho e a gente está nesse caminho para essa mudança. Que legal. Então, perguntaram aqui como fazer essas transformações no Brasil, sendo um país em que a burocracia é enorme. Eu vou até juntar isso depois também com a pergunta do Reginaldo, né? Que como é que vai ser esse novo normal cheio de empresas ou negócios falidos? Eu acho que vai ser um processo que, teoricamente, é lento e não vai ser muito rápido como deveria, mas vai ser bem mais rápido do que era no passado. Então, acho que a burocracia ela vai acabar por pressão social e por pressão da realidade, ela vai diminuir. Então, é um processo normal. Quanto mais rápido a gente conseguir aliar isso a uma legislação forte para que isso aconteça, melhor será. E eu acho, sim, que a gente vai ter um novo normal com empresas se reinventando. Eu não sei se essas empresas vão falir, eu não sei. Sei que as empresas, as pessoas, os governos precisam se reinventar. Então, eu acho, sim, que o governo tem que dar ele vai ter que dar um suporte econômico para a economia, como está acontecendo na Europa, como está acontecendo nos Estados Unidos, como aconteceu já na China, mas não é simplesmente o governo, né, imprimir mais moeda, ou seja, gerar inflação e gerar dívida que vai resolver o problema. Eu acho que a gente precisa estruturalmente mudar. Eu acho que é esse caminho que a gente vai. E aí perguntaram aqui sobre isso que você estava falando, como é que vai ser isso de empresas falidas, e aí você deu que você não sabe, né, como é que vai ser, porque pode ser que nem todas fiquem falidas, e aí vai ser um período diferente mesmo.
Eu acho que vai ser um período de reinvenção. Se as empresas vão ter capacidade e fôlego para se reinventar, porque precisa de dinheiro para isso, aí eu acho que é aí que o governo tem que entrar e ajudar. Mas eu acho que vai ser um período. A gente não tem como viver esse novo normal com a velha economia. A velha economia não vai voltar. Então a gente tem que repensar. Eu gostei muito também da pergunta aqui da Eliette, né? Que são alunos, a escola dela são alunos de baixa renda, a maioria não tem acesso à internet. A mesma coisa aconteceu aqui. A gente tem a escola pública, né? É diferente a classe média italiana e a classe pobre italiana com a classe B e C brasileira, D e E. Mas, assim, eu acho que a estratégia que nós usamos aqui foi uma estratégia de guerra. O Brasil nunca passou por uma guerra e aí fica diferente a percepção, né? Aqui na Europa, a geração que está as duas gerações, né? As duas últimas gerações não pegaram guerra, né? Mas a geração do meu sogro pegou guerra. E aí a gente teve esse sentimento muito forte aqui, que já estava no DNA da Europa, né? De que, caramba, em guerra a gente reage e a população reconstrói. Isso aconteceu com a Europa, na Europa, com a Alemanha, com a Itália, aconteceu no Japão, né? Esses países foram países que tiveram guerra dentro do território e acabaram saindo da guerra mais forte do que quando entraram com a economia. Então, assim, primeira coisa, numa guerra você tem que salvar o máximo de pessoas possível. Então, quando a gente botou as aulas aqui ao vivo, a gente também sabia que ia ser assim. Muita gente não tinha internet em casa, muita gente não tinha o computador, ou o celular, ou o tablet para usar, ou muita gente até tinha, mas tinha 3 filhos e tinha um celular ou um tablet. Primeira coisa, vamos salvar quem a gente pode salvar. Vamos pegar todo mundo que ainda está bem e vamos levar para um lugar seguro. Foi o que a gente fez. 15 dias depois que a gente colocou e estabilizou as aulas na internet, e que, de novo, a ideia não era passar conteúdo só, era criar esse clima de que não estava perdido e que o professor e o aluno tinham contato. Aí a gente foi atrás das famílias que não tinham acesso, ou por uma limitação de internet, ou por uma limitação de tecnologia. Passamos a sacolinha nas cidades, nas empresas, e conseguimos fazer um projeto. Fizemos uma parceria muito legal com a Apple. Eu tinha contatos com a Apple lá na Califórnia, eles passaram o contato aqui da Itália. A Apple deu super suporte e nós trouxemos a Apple School para dentro do nosso sistema do dia para a noite e conseguimos comprar 70 iPads com dinheiro doado das prefeituras, nós temos 2 aqui, né, das empresas, e aí levamos esses iPads para dentro das famílias, e aí as famílias começaram a ter acesso. Então, de novo, na guerra, salve quem você puder salvar, depois volte para o campo de batalha, recolha os feridos e tente salvar esses feridos, e é assim que se faz numa guerra. A grande questão é, tudo que vocês fizerem, tentem fazer e construir um legado, como eu falei. Então, assim, nada foi feito em vão. Quando a gente voltar agora, cada uma das escolas vai ter um pequeno laboratório, uma pequena Apple Class, lá, uma sala de aula Apple, com esses tablets que foram doados, com a metodologia da Apple. É o momento agora de buscar as parcerias para deixar um legado de longo prazo. E assim, também a gente vai se desenvolvendo, né? Anos atrás, ter acesso a um telefone era muito caro. Aí, por exemplo, ficou mais barato. Aí agora, ninguém achava que todo mundo ia ter um telefone, e de repente a popularização dos celulares aumentou muito. Então, a gente tinha uma coisa que era muito restrita, muito cara, depois ficou mais popular e mais barata, e hoje em dia ela tá, muito de fácil acesso. Se você for assinar uma internet, você ganha um telefone de graça, enfim. As coisas mudam, então daqui a pouco as coisas vão evoluindo também. Existe eu falo muito dessa dicotomia que a gente tem entre inclusão digital e exclusão social. A gente, até um tempo atrás, isso estava muito relacionado, né? Agora, caramba, você hoje, se bobear um morador de rua
ele tem um celular, ele consegue ter acesso à internet gratuita que ele encontra da cidade ou do que for, e se bobear, esse cara consegue abrir uma conta num banco digital e movimentar. Mas esse cara não é, ele é incluso digitalmente e ele é excluso socialmente. Ele, pelo fato de não ter uma casa, ele não consegue abrir uma conta num banco normal, o governo não sabe que ele existe, ele não está em lugar nenhum, mas esse cara já está no sistema. O que a gente precisa fazer agora é pegar esse altíssimo nível de inclusão digital que nós temos, as pessoas estão conectadas e trazer isso para dentro da inclusão social, né? E que não é difícil, que não é só uma questão realmente de ter vontade política para fazer esse tipo de coisa. Não sei se a Letícia caiu, eu só fiquei sozinho aqui. Não, eu só queria mostrar mais a sua palavra. O pessoal aqui está comentando, ó. Acho que a tecnologia da informação tinha que ajudar mais com o monitoramento de pessoas, ó. Um tipo de aplicativo para baixar, se cadastrar. É a evolução, né? Tipo, daqui a pouco todos os dados da gente vai estar online e aí a gente começa a criar também toda a legislação atrás disso, todas as políticas sobre isso. Boa, acho que a palavra é essa, Letícia, a palavra é política. A gente precisa ter políticas públicas para que isso aconteça. As cidades hoje, elas estão sentadas em cima, plantadas em cima de um poço enorme de riqueza que são os dados, né? Já há algum tempo que a gente fala que o dado é o novo petróleo, e é verdade. A grande questão é como é que a gente usa esses dados para gerar melhor qualidade de vida para as pessoas e, principalmente, girar a economia. Algumas cidades, e isso está começando a acontecer no Brasil, mas aqui na Europa já há algum tempo, algumas cidades que tá dentro da política pública de inovação da cidade, o uso de dados para fomentar empreendedorismo. Então a cidade oferece o dado aberto, e esse dado ele é tratado, ele é impessoal, né, todo o tratamento de privacidade que é importante, é feito, mas esse dado ele é oferecido à sociedade para que essa sociedade use e gere empreendedorismo, né? Quem faz, o Gleison fez essa pergunta, eu vi várias outras perguntas. Cara, se coloque no lugar de um stakeholder importante. Você pode ser o fator decisivo e a chave de mudança da realidade do seu bairro, da sua comunidade, da sua cidade, né? Às vezes a gente fala muito longe, o governo podia fazer isso, as empresas podiam fazer. Cara, somos nós, a célula base e básica da política de uma cidade é o cidadão. E quando a gente ganha a certidão de nascimento, a gente passa a ser cidadão, e quando a nossa família recebe nosso estado de óbito, a gente deixa de ser cidadão. Depois, ao longo de toda essa vida como cidadão, a gente vai ter vários chapéus, né? Prefeito, professor, aluno, empresário, mas a célula base somos nós, cidadãos. É isso mesmo. Vamos ver se tem mais algum comentário aqui. O pessoal falando sobre que o Brasil caminha a passos lentos, o Reginaldo falando que realmente tem esse paradigma da inclusão digital e da exclusão social, mas o Brasil realmente anda a passos lentos. Reginaldo, concordo, mas lembre, o Brasil somos nós, o Brasil é você, né? O que a gente pode fazer? Mete a boca no trombone, junta a tua turma, junta a tua galera. Cara, quantos e milhões de youtubers que nasceram do nada, que ficaram milionários e que ou seja, a democratização, o legal da tecnologia é que a tecnologia democratiza. Eu estava num evento, Letícia, muito legal, no final do ano passado no Brasil, foi quando eu fiz o lançamento do meu livro, e no último dia do evento a gente deixou aberto o evento para a família, todo mundo que quisesse ir, né? Aí a gente estava lá num debate grande, e na plateia, na época, podia fazer evento presencial, e aí a gente fez uma pergunta, um questionamento. Como é que a tecnologia tem influenciado a sua vida e como é que você vê essa mudança? Aí uma senhora levantou a mão e falou assim, eu sou dona de casa, tô aqui com meu marido e tal, os meus filhos, mas a gente comprou uma Alexa para nossa casa. Não posso nem falar alto, que senão a minha acorda aqui. A gente comprou um assistente virtual para nossa casa, e isso me impactou muito, porque eu tava brincando, né? Botar música, apagar a luz, acende luz e tal. E aí a diarista da minha casa perguntou, cara, o que é isso? Que negócio legal e tal. Aí ela explicou, não, é uma assistente virtual e tal, não sei o que lá. Ela falou, cara, quanto é que custa? Eu vou comprar uma para mim. Então, custa $300 e tal, e $300, sei lá, isso aí para uma diarista é um dinheirão, né? Agora com dólar a quase 6, né?
Aí ela falou assim, mas assim, qual é a utilidade disso para você, né? Porque não é só moda e tal, mas você vai botar na sua casa, né? Você não vai poder, por exemplo, para acender a luz tem que estar conectada. Ela falou assim, não, você não entendeu. Meu marido é analfabeto. Ele nunca usou o computador porque ele não sabe escrever. Agora que o computador entende o que ele fala, ele vai poder usar o computador. Olha como é que democratiza. Nem foi feito para isso, mas né, a gente começa a ver que a tecnologia ela traz o homem para um outro patamar. Se é usado, óbvio, se é usado para o bem. Então, acho que é por aí que a gente tem que tomar orientar as nossas ideias para que as coisas fiquem melhor. Olha, eu tenho uma pergunta muito legal aqui da Rê Camargo. Como a gente começa a virar essa chave de mudança como indivíduo em si, né? Sem o apoio financeiro inicial de empresa ou do governo? Cara, eu acho que é isso. Eu acho que, primeira coisa, é você fazer uma autorreflexão, como é que eu consigo ajudar, né? Assim, esse momento de crise é muito legal, de pandemia e tal, como é um momento de guerra, né? Quando todo mundo está em perigo, não adianta você gritar socorro, né? Você tem que ajudar, porque não é aquela história do vizinho que ajuda o vizinho. Mas, e aí, pergunta, o que você consegue fazer hoje como voluntário para melhorar um problema, para resolver um problema, para ajudar. Já que você está em casa fazendo nada, mas eu estou sem dinheiro, cara, legal, todo mundo, né? Eu trabalho como consultor, viajando o mundo. Ano passado eu fiz 70 palestras em 30 países. Esse ano eu estou parado, eu fiz a promessa para minha família que eu ia parar, ia deixar de viajar até fevereiro. Então eu terminei o último evento no Brasil, no final de novembro, vim para cá e fiquei até fevereiro. Fevereiro a gente fez uma viagem para Dubai, porque era aniversário da minha filha. Era o último evento familiar. Depois eu tinha uma agenda já enorme de viagens, de palestras e de consultorias. Cancelou tudo. Teoricamente eu estou parado, teoricamente, profissionalmente, né, com o Renato consultor, eu estou parado desde dezembro. Só que o Renato consultor, que antes de mais nada é o Renato Cidadão, começou a trabalhar em fevereiro e eu nunca trabalhei tanto na minha vida e como voluntário. E é muito legal. O retorno como voluntário é muito legal, psicológico. E, de novo, não importa se você está precisando ou não está precisando. Alguém está precisando mais do que você. O que você pode ajudar? Eu acho que, Rê, essa é a... E assim a gente começa a mudar. A gente toca as pessoas com exemplo. A gente ensina nossos filhos com exemplo. E acho que a gente vê muitos filmes, por exemplo, americanos, e a gente não aprende com o que eles aprenderam lá, que é começar pelo seu bairro, que eles falam do seu neighborhood, começar... Eles têm muito isso, de, eu conheço todo mundo do meu bairro, eu sei da história de todo mundo. A gente não sabe, e se a gente tivesse um vizinho que estivesse passando necessidade, a gente poderia ajudar, e aí a nossa rua já estava melhor, e aí a rua seguinte, se fizesse isso, ela já estava melhor, e aí cada um ia crescendo em conjunto também. Sabe que isso foi uma coisa que eu falei aqui para a nossa escola pública aqui. Você pega as escolas de ponta americanas, você pega Harvard, você pega MIT, o que mantém essas universidades na ponta não é o dinheiro público, não. É o dinheiro do ex-aluno, do alumni, que sai de lá, que fica bilionário e que investe. O que você que estudou na escola pública, que não tinha recurso nenhum, que se formou lá, o que você pode fazer agora para ajudar a tua escola pública? Como é que você consegue criar um canal para você ajudar? Não precisa ajudar muito, não. Ajuda só a tua escola que você estuda ou que você estudou. A grande maioria do pessoal que está seguindo a gente aqui já está, né, já se formou. Né? O que você consegue fazer agora como profissional de tecnologia para ajudar a tua escola que você estudou? Cara, isso já é muito. E aí é aquela história, né? Isso nasce pequenininho, mas aí você junta a tua turma, todo mundo tem o grupinho de WhatsApp da escola ainda, né? Dos ex-alunos lá. Como é que vocês conseguem? Você consegue ajudar a botar o professor, conectar o professor com o aluno? Você consegue fazer uma vaquinha para comprar não sei, mas eu acho que, sabe, esse exercício de pensar de como é que a gente consegue fazer a diferença, que eu acho que pode ser o começo da mudança aí para o Brasil. Com certeza. Inclusive, eu estudei também em escola pública no ensino médio. E, por exemplo, se chegasse alguém dizendo, olha, eu pago 10 bolsas para vocês estudarem, sei lá, inglês. Nossa, com certeza teria feito muita diferença para o pessoal. Estudar espanhol. O pessoal já provavelmente estaria em empresas internacionais e tudo mais. E aí o nível vai evoluindo.
Nós estamos vivendo o futuro de ontem, né? E foi exatamente isso que não aconteceu no Brasil. O Brasil é sempre o país do futuro, porque a gente nunca teve o presente, né? Então não teve um investimento sério em educação, não teve esse comprometimento pessoal, né? De ajudar. E aí vai. Eu tenho uma dívida muito grande com o Brasil, que eu sou formado por uma federal, de novo, eu estudei 5 anos da minha vida de graça por conta da sociedade. O que eu faço para retornar? Eu me pergunto muito isso sempre. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo o suficiente para retornar o investimento que meu país fez em mim? Eu acho que é isso que a gente tem que se perguntar a cada dia. Esperar, deixar de perguntar o que o país pode dar para a gente e começar a dizer o que a gente pode, ou pensar e fazer o que a gente pode ajudar o nosso país. Olha, o Alisson trouxe uma pergunta aqui para a gente finalizar. O que você acha, Renato? Como seria o profissional do futuro? Com uma interação profunda com a tecnologia? Como é que vai ser isso? Eu acho que a tecnologia, ela sempre foi um driver, ela sempre foi um meio, ela nunca foi um fim, né? E eu acho que as pessoas agora começaram a entender que a tecnologia, independente da idade, né? A minha avó faz... eu tenho uma bisavó aqui na Itália, a bisavó da minha esposa, que faz videochamada, tem 94 anos, faz videochamada e usa o celular super ativo. Eu acho que não é mais uma questão de idade, mas o que ela entendeu e que para ela era mais difícil, e assim vai, né, sucessivamente, até chegar no meu filho, que já é 100% digital, mas o que ela entendeu é que aquilo faz sentido na vida dela. Então, assim, eu acho que esse profissional do futuro, ele vai ter uma profunda interação com a tecnologia, porque a tecnologia passa a ser uma grande ferramenta do ser profissional para ele, né? E isso, independente se eu sou uma diarista ou se eu sou um professor doutor de Harvard, eu acho que isso não vai fazer muita diferença. Acho que a tecnologia tem que passar a fazer sentido, quer dizer, vai passar a fazer sentido nas nossas vidas. E você agora, como startup, como campuseiro, você tem que pensar o que você consegue com essa tecnologia levar sentido para a vida das pessoas. Aí você tem uma startup na sua mão, você tem uma ideia que vira um unicórnio. Todos os unicórnios que nós temos hoje, todos, Uber, Airbnb, WhatsApp, solucionar os problemas simples do nosso dia a dia. É isso, e esse é o novo normal na tecnologia. Que legal mesmo. Eu queria agradecer ao Renato por todo esse momento aqui, por falar sobre essa economia do quilômetro 4.0 e de todos esses paradigmas, e realmente, assim, dizer que foi muito bom esse momento e que a gente vai estar acompanhando você agora pelas redes sociais e tudo mais. Letícia, brigadão, pessoal. Então, sigam lá, vamos manter contato. Eu tenho uma vez por semana, sai pelo menos uma vez por semana, um texto lá no Cidade Mais Inteligente, no Tilt. O Tilt é um grande parceiro da Campus Party e a gente tem muito orgulho, muito prazer de estar aqui dando o apoio para a Campus Party. Então, fiquem com Deus aí no Brasil. Pensem no que a gente discutiu. É só o começo da Campus Party. Bom evento para vocês nesses próximos 2 dias. Grande abraço. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, Renato. Tchau, pessoal.